Olá, sou Lucas Pereira. Eu sou o Rodrigo Caliço. Hoje a gente vai estar demonstrando o experimento 4.1, que é sobre interligação de portas básicas e também mostrando algumas equivalências de portas lógicas. Rodrigo, você pode complementar um pouco a respeito da questão dos seis, por gentileza? Claro, vale ressaltar que o objetivo dessa combinação das portas lógicas, né, para prevenir de problemas causados por questões comerciais, de fornecimento, ou até mesmo de compatibilidade do circuito, né. Então, prevendo esses problemas, a gente vai utilizar os CIs já utilizados anteriormente em outros relatórios. Vamos trabalhar com o CI 7400, 7402, 7404, 7408 e 7432. Vamos seguir o roteiro fazendo os circuitos conforme solicitado, sempre utilizando esses CIs já utilizados anteriormente. E também iremos comprovar, né, a teoria já adquirida nas aulas anteriores teóricas e práticas sobre as identidades booleanas, né, as funções lógicas, propriedades comutativas que acabam gerando a equivalência de circuitos. Então a gente vai iniciar aqui pelo primeiro circuito aqui que utiliza através do simulador Tinkercad, ferramenta principal utilizada para fazer o primeiro circuito, né? Aqui nós estaremos utilizando o CI74 HC08, que funciona como uma porta E, né? Um circuito lógico e o 7404. Então foram feitas algumas ligações com as entradas e saídas para a gente fazer a comprovação e buscar a equivalência dessa ligação. Então aqui na simulação a gente pode verificar, nós temos duas entradas aqui, podemos dizer assim, as duas com nível lógico baixo, né? Com 0 volts. Então, utilizando o princípio da tabela verdade, então a gente vai fazer a alternação, vai alternar entre os valores, né? Entre nível lógico alto e nível lógico baixo. Então, começando por 0 e 0, então o nível lógico 0, 1 é, e 0 a gente tem um nível lógico alto, 0 e 1 nível lógico alto, e 1 e 1. Então a gente tem dois nível lógico alto e temos na saída um nível lógico alto. Esse circuito, apesar de ser complexo, ele é equivalente a uma porta OR, comprovado através da tabela verdade e da aplicação dos seis. Aproveitando aqui, antes de passarmos para o próximo tópico que o Rodrigo vai explicar, a gente vai aproveitar para fazer a aplicação do outro circuito, o circuito já utilizando o 7400 e também o 7404. O 7404 que trabalha com a função lógica NOT e o 7400 que trabalha com uma porta lógica NAND. Então aqui a gente também aplicando nível lógico baixo, 0 e 0, a gente tem a saída 0. Aplicando nível lógico alto, nível lógico baixo, a gente tem uma saída alta. Aplicando 0 e 1, a gente tem novamente a saída alta. E aplicando 1 e 1 ao nível lógico alto. Então também comprovando aqui a equivalência de um circuito OR. Agora a gente vai prosseguir para os próximos circuitos equivalentes. Vou passar aqui para o número 3, Rodrigo. Certo, obrigado, Lucas. No próximo circuito ali, a gente utilizou o 67404, que representou as portas lógicas NO, e o 7402, que representa a porta lógica NAND. Montamos o circuito conforme solicitado. E realizando os testes de variação de nível lógico, se o Lucas puder me ajudar ali, por gentileza, quando a gente mantém um nível lógico baixo das duas entradas, a gente tem uma saída baixa também. Quando uma delas tem nível alto e a outra baixa, a gente tem a saída baixa. Quando a primeira fica com o nível baixo e a segunda com o nível alto, também temos a saída baixa.
quando ambas têm a entrada em nível alto, temos uma saída em nível alto. Isso prova também que esse circuito pode ser substituído por um CI AND, de lógica AND, baseado nas informações obtidas através da tabela verdade. Pode ir para o outro, por favor? Desculpa. Tranquilo. Certo. Nesse caso agora, a gente vai utilizar 2CI7404, porta lógica NOT, e um CI7432, a porta lógica OR. E realizando os mesmos testes realizados anteriormente, a gente vai alterar o nível lógico para a realização da tabela verdade. Mantendo as duas entradas com nível baixo, a gente tem a saída em nível alto. Deixando a primeira entrada em nível alto e a segunda em nível baixo, a gente tem uma saída também em nível alto. Realizando o teste inverso, a primeira entrada em nível baixo e a segunda em nível alto, a gente observa um nível alto na saída. E quando as duas têm entrada em nível alto, a gente observa uma saída em nível baixo. Através da tabela verdade, a gente pode garantir então que esse circuito pode ser substituído por uma porta NAND. Aí, não sei se você quer completar a última aí, Lucas. Sim. E por último a gente vai utilizar um circuito, né, o CI 7402, para fazer mais uma utilização, né, esse CI. Ele tem a representação, né, de circuito lógico NO. Então aqui a gente está utilizando o mesmo input, né, a mesma entrada lógica. Então aqui, quando a gente tem um nível lógico baixo, a gente tem a saída em nível lógico alto, e quando a gente tem um nível lógico de entrada alto, a gente tem a saída baixa. Então, comprovando que esse CI aqui, mesmo sendo utilizado um circuito lógico NO, ele também pode ser utilizado como uma porta lógica NOT, né, que faz a inversão da entrada. E assim a gente consegue concluir aí que apesar das ferramentas que a gente utiliza, dos circuitos disponíveis, a gente ainda pode trabalhar os níveis lógicos para atender outros tipos de saídas lógicas. Gostaria de concluir com mais alguma coisa, Rodrigo? Apenas para fechar a comprovação, né, que a gente não precisa. A gente consegue substituir CIs por qualquer tipo de problema por outros sem afetar o funcionamento do circuito. Né? Acho que com os testes a gente conseguiu comprovar que esses problemas podem ser sanados dessa maneira. Com isso encerramos o experimento 4.1 de interligação de portas básicas.